Então, a aula de hoje é centrada ainda nas cônicas. Quer dizer, a ideia, assim, é... A gente olhou para as cônicas e tal, a elipse, a hipérbole, a parábola. Todas as três têm equações do segundo grau. Quer dizer, você tem, assim, elipse. Se você bota... uma elipse assim... vamos dizer assim, esquematicamente, aqui é o 0B, aqui é o A0, aqui é o menos A0, menos C0, C0. Então, uma elipse assim tem a equação essa é uma equação canônica de uma elipse. Eu esbocei como é que a gente chega lá. Imagino que todos tenham parado para pensar nisso. Aí você tem a hipérbole. Essa é a equação canônica, assim, pensando em dar os focos da distância 2A, e a gente chega nisso. Quer dizer, a ideia é que o C e o A são dados, o B aparece, né? Aqui, A2 igual a B2 mais C2. A hipérbole é uma coisa semelhante. Você tem uma coisa assim, aqui é menos C0, aqui é C0, o tamanho A é esse aqui, e se você levantar aqui está meio incongruente, aqui também, né? Então, aqui você tem o tamanho A, esse daqui é o tamanho B, e esse tamanho aqui, vou botar aqui assim, é o C. Nesse caso, no caso da hipérbole, o C é maior que o A, né? Tem as assíntotas. A equação que a gente obtém é x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, aqui você tem A2 mais B2 igual a C2. Essas assíntotas, ó, podem ser vistas de uma maneira, vamos dizer, relativamente simples. Você pode tirar x como função de y, né? Você pode escrever aqui, ó, x2 sobre A2 igual a B2 mais y2 sobre B2, então x2 é igual a 2 sobre B2 mais y2, e aí você tem x igual a mais ou menos A sobre B raiz de B2 mais y2, que é isso daqui, né? Você pode botar o y2 em evidência aqui, tirar y, né, que mais ou menos, raiz de 1 mais B2 sobre y2. Você pode também, vamos dizer, se você olhar para a diferença, se você olhar para
para o lado de cá, né, e calcular essa diferença aqui, fazendo esse cara daqui menos esse daqui, que seria aqui, vamos dizer, vamos olhar para o lado de cá, né? Você olha aqui, A sobre B, Y, raiz de 1 mais B2 sobre Y2, e subtrai, vamos dizer assim, essa reta, vamos pensar aqui o Y positivo, o X positivo, então pensar essa reta daqui, que é A sobre B, Y, tá? Quer dizer, essa reta aqui pensado x como função de y, é x igual a sobre b, y. E aí isso aqui é igual a sobre b, y, que multiplica a raiz de 1 mais b2 sobre y2 menos 1. E isso daqui tende a zero. Aliás, em vez de fazer isso, né, vamos fazer assim. Vamos escrever assim, A sobre BY, aqui, mais raiz de 1 mais B2 sobre Y2 menos 1. Bom, vou deixar assim mesmo. Tá? Deixar nessa... coisa aqui. E o que acontece com isso no infinito? A gente pode multiplicar, vai ficar com 1 mais B2 sobre Y2 menos 1 sobre raiz de 1 mais B2 sobre Y2 mais 1. Tá? Multipliquei por isso em cima e embaixo. Então, isso daqui multiplicado por isso, dá isso daqui, e embaixo fica isso aqui. Você corta isso, então isso aqui é 1 sobre Y2, B2 sobre raiz de 1 mais B2 sobre Y2 mais 1. Multiplicado por isso, você corta o Y2 aqui e fica com vamos dizer, com 1 sobre Y, que multiplica A sobre B, daqui, vezes isso daqui. B2 sobre raiz mais 1. Então, esse negócio daqui é limitado e esse vai para zero. Então, se explica, mostra que essa diferença aqui, realmente, desse cara menos dessa reta, tende a zero. É bom ver isso geometricamente. Geometricamente no cone acontece o seguinte, em vez de olhar assim de uma maneira totalmente analítica, a gente pode olhar essas assíntotas de uma maneira geométrica. Quer dizer, você tem o cone aqui assim. Aí pensa assim, que você, para simplificar, que você cortou por um plano na vertical. Então você vai ter uma coisa assim. O que são essas assíntotas? Olha só, quando você corta o cone por um plano para obter uma hipérbole, você tem as geratrizes do cone dando toda a volta. Aí você tem um par de geratrizes, você pode pegar cada par de geratrizes formando um plano. Quando você pega um plano paralelo a um par de geratrizes, esse plano vai cortar todas as outras geratrizes, menos essas duas, que são essas aqui.
Então, por exemplo, se você vier na vertical, você vai ver as duas geratrizes, vamos dizer, que estão mais para fora, assim, né? E a hipérbole vai no infinito, se aproximando dessa geratriz que está aqui e dessa que está aqui. Não é que ela esteja se aproximando mesmo, porque ela está num plano, né? A hipérbole está num plano e essas duas geratrizes estão em outra. Mas olhando em projeção, se você projetar ortogonalmente essa hipérbole no plano dessas duas geratrizes, é isso que a gente vê. Então, essas duas geratrizes que aparecem aqui são as assíntotas da hipérbole. Se ela estiver inclinada, não tem problema, a mesma coisa, porque sempre tem duas, a hipérbole sempre tem duas geratrizes que ela não corta. E a parábola nessa mesma toada, né, você tem aqui o cone e você corta assim, por um plano que é paralelo a uma geratriz. Então, tem uma geratriz que esse plano não vai cortar. Que é vamos dizer, se você olhar assim, virando, né, você teria isso aqui, a parábola vai fazer... Não fica muito bom de desenhar. Eu vou deixar desenhado assim mesmo. Mas, de qualquer maneira, a parábola é isso. Quer dizer, você não tem uma geratriz aqui que o plano não corta, que não tem nenhum ponto na parábola. Então, aqui a parábola não tem dois focos, né? Tem um foco e uma diretriz. Tipicamente, a gente faz uma coisa assim, ó. Bota um foco aqui, né, e bota a reta aqui, de maneira que esse tamanho aqui seja A, esse aqui também seja A, e aí você tem uma parábola que vai dar uma coisa assim, que não é y igual a x2, mas acho que é 1 sobre 4a x2, ou coisa assim. Tá? Você deduz assim, você pega o ponto xy aqui, olha, essa distância aqui tem que ser igual a essa, aqui no meu desenho não está nem um pouco, né? Mas tudo bem. Quer dizer, essa distância é igual a essa, faz as contas, e você tem uma coisa, não sei de cor, mas essencialmente é y igual a x2. Tá? Para efeitos do que a gente vai fazer, é importante observar o seguinte, que tem ainda, quando você, a cônica degenerada, corresponde ao seguinte, você tem aqui o cone e você tem um plano que passa pelo vértice. Então, as degeneradas, você vai ter ponto, que é esse caso que a gente está vendo aqui, mas esse plano pode inclinar e ele pode tangenciar o cone numa geratriz. Então, você tem aqui uma reta, e tem o caso que seria uma hipérbole, mas em vez de você estar passando plano paralelo a duas geratrizes, você está passando por aqui, é um plano que contém duas geratrizes. Então, par de retas concorrentes. A rigor, esses são os casos, mas por conta do que a gente vai fazer, a gente pode incluir dois casos ainda, que seria o seguinte, imagina que o nosso cone, ele tem, na verdade, o vértice lá no infinito. Tá? Então, você pegou um círculo aqui, pegou a reta que passa pelo centro do círculo, perpendicular ao círculo, aí
pegou o vértice aqui, só que você mandou esse vértice lá para o infinito. Quando você manda o vértice para o infinito, esse círculo, esse cone vira um cilindro. E a gente pode incluir, a gente já viu, né, que a seção típica do cilindro é uma elipse, mas você ainda pode ter uma reta e um par de retas paralelas, quer dizer, quando você cortar verticalmente. E pode ter o conjunto vazio. Então você ainda pode ter par de retas paralelas e o conjunto vazio. Tá? Uma reta já existia essa possibilidade. O círculo é considerado uma elipse de excentricidade 1, tá? Mas não é exatamente degenerada, é uma elipse. Tem outras degenerações que a gente vai discutir depois. Mas a gente vai considerar essas curvas como cônicas pelo seguinte, é porque a ideia agora é dizer, bom, isso tem uma equação do segundo grau, isso tem uma equação do segundo grau, isso tem uma equação do segundo grau. Um ponto a gente pode obter como uma equação do segundo grau, né? Deixa eu apagar. Se você fizer aqui x2 mais y2 igual a zero, é uma equação do segundo grau, dá um ponto. Uma reta você tem ax mais by mais c igual a zero, ou simplesmente y igual a x. Um par de retas é você multiplicar duas equações desse tipo, né? A1x mais b1y mais c1 vezes a2x mais b2y mais c2 igual a zero. Então, ou esse é zero, é uma reta, ou esse é zero, outra reta. Então, isso dá conta do par de retas concorrentes e par de retas paralelas. Claro que a gente pode escolher retas bem particulares. E o conjunto vazio, bom, é só fazer x2 mais y2 igual a menos 1. E a gente tem o conjunto vazio. Enquanto a gente não estiver trabalhando com complexos, porque é uma área importante de pesquisa em matemática, geometria algébrica, que é uma área em que você estuda exatamente as generalizações disso, quer dizer, superfícies, ou seus, vamos dizer, o nome mais técnico são variedades algébricas, definidas por sistemas de equações polinomiais. E, eventualmente, vamos dizer, como a gente está fazendo álgebra, polinômios, é muito natural você dizer, não, em vez de trabalhar com R2, vamos trabalhar com C2, Rn, Cn, porque fica mais, a álgebra fica mais completa. Quer dizer, se você ficar em Rn, tem coisas... o Rn, vamos dizer, é a ponta do iceberg do Cn, né? Como o R é a ponta do iceberg do C. Então, polinomialmente, você pode, na investigação de variedades algébricas, passar de Rn para Cn para entender melhor o que está acontecendo. Mas nós vamos ficar nisso aqui. Então, o desafio agora seria o seguinte, bom, todas essas cônicas são dadas por equações de segundo grau. Não é difícil você pensar o seguinte, ó, que se você botar aqui um foco aqui assim, o outro foco aqui assim, e fizer uma elipse assim, claro que não vai dar isso. Mesma coisa com a hipérbole, né? Você pode botar uma hipérbole lá.
uma hipérbole inclinada assim, e mesma coisa a parábola. O que essas equações têm de simples, ó, é que nem essa, nem essa, nem essa, e bom, essas aqui a gente pode simplificar, mas é menos importante, nenhuma delas tem o termo em xy. Quer dizer, elas não têm termo em xy. E se você pegar a primeira coisa que a gente vai fazer é observar o seguinte: se você, em vez de botar uma elipse aqui, botasse assim, com os eixos paralelos aos eixos principais, mesma coisa com a hipérbole, mesma coisa com a parábola, você também não vai ter termo em xy. E aí é fácil trazer para um desses casos. Então, vamos colocar a questão assim: pega uma equação geral do segundo grau e vamos ver se a gente consegue identificar que essa equação do segundo grau vai produzir uma cônica. E a estratégia é a seguinte, né? O importante numa situação assim é dizer, eu vou rodar os eixos, ou seja, eu vou pegar um sistema de coordenadas que, em vez de ser assim, vai ser assim. A parte vamos dizer, de deslocar para a origem é simples. A questão é a rotação. Quer dizer, como é que eu escolho o meu sistema de coordenadas que faz eu enxergar isso daqui dessa maneira. E aí identificar uma equação assim. Tá legal? Tá tranquilo? Vamos ver se tem alguma pergunta. Ninguém escreveu nada. Bom, então vamos colocar a nossa questão assim, quer dizer, a gente tem uma equação ax2 mais bxy, deveria escrever 2b aqui por razões algébricas. Eu vou fazer isso duas vezes. Primeira vez é que eu vou fazer agora é da maneira mais inocente, procurando o sistema de coordenadas, pensando em termos de rotação. A segunda já vai ser olhando de um ponto de vista mais álgebra linear e trazendo o teorema espectral. Bom, primeiro caso, vamos supor que não tem esse cara daqui. Bom, se não tiver nem A nem C, é uma reta, já está resolvido. A menos que, vamos dizer, que também não tenha D, não tenha E e o F seja diferente de zero, pode ser um conjunto vazio também, uma coisa assim. Bom, mas vamos supor que pelo menos tem o A ou o C. Vamos começar pensando que tem o A e o C. Tá? O A e C são diferentes de zero. Então, a maneira aqui é completar quadrado. Ó. Você olha para isso aqui e escreve A x2 mais D sobre A. Vou fazer o seguinte, 2 vezes D sobre 2A. Tá? Então, esse D aqui ó, é A vezes 2 vezes D sobre 2A. E aí eu boto aqui mais D sobre 2A ao quadrado. O que eu ganhei? Ó? Isso daqui é A x mais D sobre 2A ao quadrado. E aí eu posso chamar isso daqui de U.
vou discutir a geometria disso, mas é isso aí. Tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa com esse cara daqui. Quer dizer, eu vou pegar o C, vou botar aqui y2 mais 2E sobre 2C mais E sobre 2C ao quadrado. Esse F eu vou passar para o lado de cá e vou escrever assim, ó, eu estou devendo esse cara, né? Então aqui eu estou devendo D2 sobre 4A, não é 4A2 porque tem um A aqui, mais E2 sobre 4C menos F. E agora eu vou chamar isso aqui de C Y mais E sobre 2C ao quadrado, vou chamar isso aqui de V, e vamos chamar isso aqui, sei lá, de G. E agora, ó, é simples, né? Primeiro, o que significou isso, né? Você tem aqui XY. Se você puxar aqui, ó, menos D sobre 2A menos E sobre 2C. Eu não sei o sinal disso daqui, na verdade, né? Porque sei lá qual é o sinal de E, de C e tal. Mas se eu pegar o meu sistema de coordenadas e botar aqui assim, e chamar isso de U, isso de V, então se eu pegar aqui esse ponto aqui, a coordenada x dele está aqui, a coordenada de y está aqui, a coordenada v está aqui e a coordenada u está aqui. E o x é isso, o u é isso. Então, u é o x mais o d sobre 2a, o v é o y mais o e sobre 2c. Claro que se esse negócio fosse... se o e sobre 2c fosse negativo, estava para cima e tal, mas é essa a ideia. Então, o importante aqui é que eu só estou fazendo uma mudança de eixos que traz a minha origem para cá, mas está tudo, vamos dizer, sob controle. Então, nesse sistema de coordenadas aqui, se eu tiver uma equação, o 2 sobre A2 mais V2 sobre A2, é uma elipse. Eu me perco um pouco se eu tiver um sistema de coordenadas assim. Mas esse aqui está tranquilo. Então, aqui é só eu olhar para isso daqui e dizer, bom, isso aqui é o 2. Bom, o G aqui pode ser maior que 0, igual a 0 e menor que 0. Tá? Na verdade, o que importa não é o G, porque esses caras também. Então, na verdade, o que me importa aqui é, supondo, se o G for igual a 0, vai depender do seguinte, se A e C tiverem o mesmo sinal, eu vou ter que ter, quer dizer, eu estou com essa situação assim, A2, U2 mais CV2 igual a G. Então, G igual a 0. Aí depende do seguinte, ó, se A e C tiverem o mesmo sinal, ambos positivos ou ambos negativos, a única maneira disso ser 0 vai ser U e V serem 0. Então, eu posso ter ponto, e posso ter o seguinte, se eles tiverem sinais trocados, é como se eu tivesse com uma coisa assim, né? A2, U2 menos B2, V2 igual a 0. Tá? Ou ao contrário. Isso daqui vai dar AU mais B, V, AU menos BV igual a 0. Isso é um par de retas concorrentes.
Claro que se o C não fosse zero, se o C fosse zero, por exemplo, eu teria só A2, U2 igual a zero, e aí seria uma reta só. A2, U2 com A diferente de zero, U2 igual a zero seria U igual a zero. Então seria a reta U igual a zero, aqui assim. Então, isso pode me dar aqui um par de retas concorrentes ou paralelas. Mas, de qualquer maneira, é uma das coisas que eu espero. Né? Então, pode ser reta, vou botar assim, retas concorrentes e retas paralelas. Tudo isso sai aqui com G igual a zero. Se o G for diferente de zero, eu divido por G. Então, G é diferente de zero, eu faço A sobre G. Aliás, eu posso fazer direto o seguinte, né? Eu faço U2 sobre G sobre A, mais V2 sobre G sobre C, igual a 1. E aí, dependendo, se esses dois caras forem negativos, dá o conjunto vazio. Eu teria uma coisa negativa igual a 1. Então, eu posso ter conjunto vazio, ou, se os dois forem positivos, eu posso ter uma elipse. Se os dois forem positivos, isso é uma elipse. Se um for positivo e o outro for negativo, então um é um quadrado e o outro é menos um quadrado, então eu tenho uma hipérbole. Então isso, meio que no caso em que A e C são ambos não nulos, mostra que eu sempre tenho uma cônica, desde que eu não tenha o B aqui. Se um deles for nulo, essa análise é semelhante, só que onde eu vou achar elipse e hipérbole, eu vou achar parábola. Então, tem aqui uma maneira simples, mas dentro dessa hipótese aqui, você reduz, traz a origem para cá assim, basicamente elimina esses termos aqui e tem uma maneira simples de olhar. Tá claro? Tinha uma coisa que o André disse, foi bom dia. Bom, vamos agora fazer o seguinte, vamos botar aqui o B XY aqui e ver o que a gente faz agora, né? Com esse B aí, eu não sei nem como buscar a origem, porque a ideia em princípio é isso, né? Que você tem um sistema de coordenadas aqui e que você vai buscar um sistema de coordenadas assim, que é esse sistema com a origem deslocada e rodado. Mas buscar uma nova origem sem o B é fácil, mas com o B não é evidente. Mas a gente pode procurar a rotação primeiro. Quer dizer, quando a gente, pelo que a gente viu, se a gente rodar aqui, ó, se a gente botar um sistema de coordenadas assim, que fique paralelo a esse, a gente não vai ter o termo em B, porque a ideia aqui, né, é que você tem uma cônica desse tipo. Quando você tem uma cônica desse tipo, o termo em B não existe. Então a gente vai procurar
rodar até que o termo em B não exista. Porque aí quando o termo em B não existe, a gente já sabe, a gente acabou de ver que vai dar uma cônica. Então, a ideia agora é rodar e eliminar B. Bom, então significa que nós vamos fazer isso assim, ó. Repare, eu nem gastei muito tempo com isso, mas eu vi facilmente, quando você faz uma translação, né, dos eixos, que as coordenadas x, y viram novas coordenadas uv de uma maneira muito simples. Aqui, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Aqui a gente teria as coordenadas x, y, e aí a gente roda e vai ter aqui as coordenadas uv. Então, digamos que a gente roda aqui de um ângulo θ. E aí a gente vai tentar escrever as coordenadas uv em relação às coordenadas xy. Na verdade, né? Na verdade, eu vou precisar o seguinte, ó, eu quero pegar esse ponto de coordenadas x, y aqui, e eu quero fazer aparecer o IV. Então, eu preciso escrever x em função de IV, quer dizer, o que eu quero aqui é significaria o seguinte, ó, vamos separar, aqui são as coordenadas UV, aqui são as coordenadas XY. Aí eu desenho a minha cônica aqui. Aqui ela tem essa equação. AX2 mais BXY mais CY2 mais etc. igual a zero. Aí eu pego essa mesma cônica aqui, desenho aqui, e eu quero saber vamos dizer, equação dela em U e V. Como esse sistema aqui vai ser de base ortonormal, se eu achar uma equação daquelas que eu conheço, eu reconheço a curva. Não sei se está claro isso. Quer dizer, quando eu boto um sistema assim, as distâncias, vamos dizer, a norma aqui do vetor UV é raiz de U2 mais V2, como era aqui. O problema é quando eu boto um sistema de coordenadas assim, aí já não é, né? Se esse cara aqui tem coordenadas UV, esse tamanho aqui não é mais raiz de U2 mais V2. Então, o meu ponto de partida para deduzir as equações das cônicas foi olhar as distâncias e calcular por essa fórmula daqui, aqui não está valendo. Então, por isso que eu preciso de uma base ortonormal. Bom, então, olha, imagina que esse cara satisfaça uma equação em UV aqui. Como é que vai ser essa equação? Bom, se eu tiver x em função de UV, y em função de UV, significa que esse cara daqui, né, se essa é a coordenada U, essa é a coordenada V, as coordenadas dele aqui vão ser x de UV, y de UV.
e elas têm que satisfazer essa equação. Então, se eu tiver a fórmula para o x em função de v, a fórmula para o y em função de uv, eu substituo nessa equação e eu tenho uma equação em u e v que esse cara tem que satisfazer. Porque se esse cara está nessa elipse, esse daqui está nessa elipse. Então, eu transfiro a equação. Então, eu preciso escrever x e y em função de u e v. Bom, muito bem. Como é que eu vou fazer isso? Tá claro? Fazer contas. Então, olha só. Vamos pensar assim. Aqui eu tenho a base. É 1. É 2. Aí aqui eu vou ter a base. Epsilon 1. Epsilon 2. Então, eu sei que Epsilon 1 é igual a, nessa base daqui, né? Cosseno θ, seno θ, e Epsilon 2 é menos seno θ cosseno θ. Então, eu vou pegar, vou pensar assim, eu tenho o cara escrito xy, esse vetor xy, que é igual a x é 1 mais y é 2, ele vai ser também igual a u epsilon 1 mais v epsilon 2. Então, ó, se eu quero u, então eu escrevo assim, ó, x é 1 mais y é 2 igual a u epsilon 1 mais v epsilon 2. Se eu quero tirar u, eu multiplico escalarmente por epsilon 1. Por quê? Porque epsilon 1 é perpendicular a epsilon 2. E vai matar o termo em v. Então, se eu fizer x é 1, epsilon 1 mais y é 2, epsilon 1, isso vai dar o 1. Epsilon 1 é 1, epsilon 1, epsilon 2 é 0. E se eu fizer multiplicar por epsilon 2, eu vou ter x é 1, epsilon 2, mais y é 2, epsilon 2, igual a v. Então, acho que eu consigo, né? É 1 escalar epsilon 2, bom, é menos seno θ, né? Tá, é 1, vou escrever aqui, né, por via das dúvidas, é 1 é igual a 1, 0, é 2 é igual a 0, 1. Então, repare, eu estou fazendo usando o produto escalar. Agora eu vou calcular o produto escalar com os vetores escritos na base canônica, que é como eu tenho. Então, x cosseno θ mais que eu tenho aqui, epsilon é 2 escalar epsilon 1. Então, mais y seno θ igual a u. E x menos seno θ mais y cosseno θ é igual a v. Então, isso me dá u e v, dá x e y em função de u e v. Quer dizer, se eu rodar aqui de um ângulo θ,
nesse novo sistema de coordenadas, as coordenadas U e V vão ser dadas por essas fórmulas aqui. E aliás, era o contrário, né? Eu queria escrever, eu fiz a conta desnecessária, né? Na verdade, eu queria o x em função de U e V. Então, eu queria aqui, eu tinha que multiplicar por E1 para ter x. Então, x é igual a U, epsilon 1 é 1, mais V, epsilon 2 é 1. E y, multiplicando aqui por E2, vai dar U, epsilon 1 é 2, mais V, epsilon 2 é 2. Então, não é isso que eu quero x é igual a U, epsilon 1 é um cosseno θ. Claro que aqui também você poderia manipular algebricamente para tirar o x e o y, né? Multiplica aqui por cosseno, aqui por menos seno, soma e vai dar a mesma coisa. Tá? Mas vamos fazer como manda o figurino ali. Então, x é igual a U cosseno θ mais V, epsilon 2 é 1, seno θ. Tá certo aqui? Deveria ter um menos aqui, né? Epsilon 2 é 1, tem menos seno θ aqui. Né? E y é igual a epsilon 1 é 2 vezes U, epsilon 1 é 2 é seno θ, mais V, epsilon 2 é 2, que é cosseno θ. Engraçado que eu descobri esse erro aqui olhando para cá. Se eu multipliquei por cosseno aqui, por menos seno aqui, o V apareceu multiplicado por menos seno aqui. Bom, então isto... O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar isso, substituir nessa equação e vai procurar o θ que vai me eliminar o termo em xy. Então, a gente só tem que fazer isso agora. Então, substitui x aqui, x e y aqui, x aqui, né? E eu quero esse b igual a zero. Como eu só estou demonstrando, porque aqui tem uma questão seguinte, a gente poderia estar procurando um algoritmo, e eu incentivo vocês fortemente a programarem isso, que fizesse o seguinte: você entra com uma equação do segundo grau e o algoritmo mexe com essa equação até encontrar uma cônica. Então, digamos, você entrou com uma equação de segundo grau. Se você plotar o seu negócio no computador, manda plotar. Bota aqui números, 1000, sei lá o que, não sei o que lá e tal, 200, 100, manda plotar aqui no computador, cegamente. Aí o computador vai achar uma coisa assim. Possivelmente com outro ramo aqui, uma hipérbole fora do seu monitor. Aí você vai ficar caçando, você diz, não, preciso de um algoritmo que
Ache isso. Então, o que o seu algoritmo vai fazer? Ele vai procurar rodar os eixos, né? Você tem um sistema de coordenadas aqui, aí ele vai rodar o sistema de coordenadas. Deixa eu botar esse negócio aqui mais assim. Né? Vai rodar o seu sistema de coordenadas até que o sistema de coordenadas fique paralelo ao eixo dessa hipérbole. Aí depois ele vai trazer o seu sistema de coordenadas para cá, assim. Depois, aí você, vamos dizer, se você ajustar isso, botar na tela, a sua hipérbole ainda vai estar aqui fora. Mas agora você pode ajustar a escala e mostrar a cara da hipérbole aqui. Ou até se dá o luxo de dizer, não, a minha hipérbole está aqui, o centro dela está aqui, então no meu sistema de coordenadas, ela está, vamos dizer, se eu simplesmente mudar a escala, ela vai aparecer alguma hora aqui assim. Né? Eu encolho, ela aparece aqui. Tá? Mas fazer isso de uma maneira que o algoritmo faça diretamente. Tá? Essa é uma vamos dizer, ainda é matemática antiga. Você faz um algoritmo que sabe. E ele vai lá e, pum, acha a solução. Não é um algoritmo que tateia, como no caso da inteligência artificial. Tá? Mas é importante a gente conhecer os algoritmos que sabem. Então, é isso. Então, mas eu não vou fazer o algoritmo, eu vou só mostrar que ele existe. Quer dizer, dá para você achar o θ, o coração do algoritmo é achar esse θ, né, que elimina o B. Então, para eliminar o B, eu não preciso fazer essa conta toda. Porque na hora que eu fizer x ao quadrado, na hora que eu fizer x ao quadrado, eu vou pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Agora, é claro que eu não vou eliminar o b aqui. Eu vou transformar essa equação numa equação do tipo AU2 mais B UV mais C V2 mais D U mais EV mais F igual a zero. Aliás, observa o seguinte, hein? Coisa super importante. Se você tem qualquer coisa que você escreva assim, né? X igual a alfa U mais beta V, Y igual a gama U mais... Aliás, vou botar assim, A11, A12, A21, A22V. Que é o quê? É escrever XY ou seja, você fazer uma mudança de coordenadas que é dada por uma transformação linear. Ou simplesmente você dizer o seguinte, ó, eu não vou mais mudar coordenadas, eu vou pegar essa... vou pegar uma cônica, uma coisa qualquer aqui no sistema de coordenadas UV e vou trazer para o sistema de coordenadas XY, definindo x e y em função de U e V dessa maneira. Então eu vou pegar o ponto aqui de coordenadas UV e ele vai virar aqui o ponto de coordenadas XY, por meio de uma transformação linear. Então, quando você fizer uma transformação linear, o cara que tinha as coordenadas UV, ele vira o cara com essas coordenadas aqui, e vice-versa, né? E se você jogar esse cara daqui
nessa equação, quer dizer, se esse cara que você obtém aqui tem essa equação, quando você faz as contas, substitui, é claro que essa equação do segundo grau vai dar uma equação do segundo grau. Então, toda vez que você pega uma coisa que satisfaz uma equação do segundo grau e obtém, por meio de uma transformação linear, uma outra coisa, e aí, na verdade, né, a equação do segundo grau estava aqui. Então, você tem a transformação aqui, que pegou os pontos e transformou para cá. Se esses aqui satisfaziam uma equação do segundo grau, os de cá também vão satisfazer. E se essa transformação for objetiva, e vice-versa. Então, isso tem uma importância para a gente destacar. Então, aqui é o caso, né? Aqui a gente encontrou x e y em termos de u e v de uma maneira simples, né? Quer dizer, aqui, essa matriz aqui é uma matriz de rotação. Bom, qual é o nosso objetivo agora? É dizer, bom, se no sistema de coordenadas x, y tinha essa equação, no sistema UV tem essa equação. Mas a curva é a mesma. Eu não mexi nela, eu só mudei as coordenadas. Então, se eu olhar para essa equação aqui e disser, olha, nesse sistema de eixo, quer dizer, eu estou olhando para uma curva aqui, ela está, vamos dizer, ela estava assim, aqui, nesse sistema XY. Aí eu olhava para ela, não via direito. Aí eu olhei assim e disse, é uma parábola. Bom, ela era uma parábola desde sempre, só que eu não estava vendo, agora eu estou vendo. Então a ideia aqui é mudar o sistema de coordenadas de maneira que, olhando para essa equação, a gente possa dizer, é uma cônica. E para poder dizer é uma cônica, basta que esse cara daqui seja zero. Ou seja, que esse daqui, né, seja zero. Então eu vou fazer a minha conta tentando extrair daqui o que vai me dar o termo em UV. Então, o que vai me dar o termo em UV? Bom, quando eu faço x ao quadrado, eu vou ter A vezes o quadrado desse que não tem UV, vezes o quadrado desse que não tem UV, e 2 vezes esse vezes esse. Então, que eu tenho menos 2A cosseno θ seno θ. É o que vai sair daqui. Do C, vou pegar logo aqui o CY2, mesma coisa, né? Eu vou ter C, que multiplica, isso aqui ao quadrado vai dar o 2, isso aqui ao quadrado vai dar V2, e esse vezes esse vai dar 2C cosseno θ seno θ. E o B, bom, quando eu multiplicar x por y, esse por esse não dá nada, aliás, esse por esse é que dá alguma coisa, né? Porque dá UV, tá certo? Se eu multiplicar aqui esse com esse, dá U ao quadrado, esse com esse dá U ao quadrado. Então aqui eu tenho esse daqui, que é cosseno quadrado θ, e esse daqui, que é menos seno quadrado θ. Tudo isso aqui, na hora que eu substituir isso aqui, o termo em UV vai ser esse. O resto, foda-se, sei lá. Tem termo em U, termo em V, termo em U ao quadrado, termo em V ao quadrado, tudo bem, eles são bons, não tem problema, não vou me atrapalhar na minha demonstração, na minha busca. É uma demonstração, mas é a busca de qual é o ângulo θ que eu tenho que botar aqui. Então eu preciso que isso daqui
seja zero. Então, eu tenho... Por isso aqui, eventualmente, a gente bota uma das razões, então, botar 2b para cortar os dois aí. Mas também não precisa, né? Porque a gente pode olhar para isso daqui e dizer isso aqui é A menos C. 2 cosseno θ seno θ é seno de 2θ, né? Uma vez de aula na computação, escrevi assim, seno 2θ, os caras dizem, não, tem que ter parênteses, senão tá certo. E esse daqui é o cosseno de 2θ. Igual a zero. Então, eu tenho aqui uma tangente de 2θ, né? Como, em princípio... Bom, eu posso dividir por A menos C ou dividir por B. Bom, eu estou supondo que o B é diferente de zero, né? Senão eu não estava fazendo essa história toda. Então, eu vou supor que o B é diferente de zero, é melhor dividir por B. Né? Então, eu vou botar... Vou botar esse daqui igual a menos esse, e vou botar cosseno de 2θ sobre seno de 2θ é igual a B sobre C menos A. Aliás, desculpa, C menos A sobre B. Se não errei nada. Né? E isso daqui é a cotangente de 2θ. Então, beleza, porque qualquer que seja o número que sai daqui, eu tenho um θ cuja cotangente é ele. Então, sempre eu tenho um ângulo θ que funciona aqui. Eventualmente, isso aqui pode dar cotangente de 2θ igual a zero, que significa o cosseno de 2θ igual a zero, né? Seria um ângulo de 45 graus. Ou outras coisas. Mas não vou muito parar para interpretar nada. Eu só estou concluindo o seguinte, olha, que eu posso fazer uma mudança de coordenadas, que é uma simples rotação de eixos, que faz com que nesse novo sistema de coordenadas, que é um sistema de base ortonormal, a minha equação não tem o termo em UV. E eu sei que num sistema de base ortonormal, se eu tenho uma equação de segundo grau sem esse cara daqui, ela é uma cônica. Foi a minha primeira parte. Então, eu acabo de demonstrar que toda curva do segundo grau, em R2, vai dar uma cônica. Incluindo lá o conjunto vazio, as retas paralelas e tal. Bom, o melhor da aula sem fone, por enquanto não teve nenhuma pergunta sem fone, mas o melhor da aula sem fone é que vocês podem fazer comentários. Espera aí que eu peguei um giz errado aqui.
podem dizer as coisas mais inconvenientes que eu não vou ouvir. Bom, então demonstramos esse resultado, né? Então, mostramos o seguinte teorema. Esse teorema é atribuído a Fermat. Vamos ver se ainda... Bom, tá? Mas esse teorema ainda tem um corolário que é poderoso, que é o seguinte. Vou botar entre aspas, porque tem alguma parte desse corolário que é mais... que não é tão simples assim, tão evidente, que é o seguinte: se você, foi o que eu comentei, imagina que você tem aqui vamos dizer, aqui no sistema XY, aqui no sistema UV, aí você tem uma transformação linear, T, linear. Ou seja, A11, A21, A12, A22, X, Y é igual a UV. Vamos botar bijetiva, né? Porque se ela não for objetiva, ela vai pegar o plano todo, vai jogar numa reta, e aí temos certos problemas. Tá? Então, você tem essa transformação linear. Como ela é bijetiva, então vamos imaginar que aqui você tem cônica. Então, você tem aqui uma equação de segundo grau. AX2 mais BXY mais CY2 mais DX mais EY mais F igual a zero. Então, você vai obter uma outra coisa aqui, que agora não é igualzinha, porque deformou. Será que é uma cônica? Bom, é uma cônica pelo seguinte, ó. Aqui a gente sabe que, como é bijetiva, a gente tem aqui a T-1. T-1 vai ser dada por uma matriz também, B11, B21, B12, B22. Então, se eu fizer isso aqui vezes UV igual a XY. Então, se eu quiser saber uma equação para isso daqui, no sistema de coordenadas aqui, UV, eu vou ter x igual a B11U mais B12V, y B21U mais B22V. Quando eu substituir aqui, eu vou ter uma equação de segundo grau em U e V. Então, eu vou ter uma equação AU2 mais BUV mais CV2 mais DU mais EV mais F igual a zero. E agora eu sei que se esse negócio tem uma equação de segundo grau aqui, é uma cônica. Então, é uma cônica.
Então eu posso... Mas repara, eu precisei da inversa para poder fazer isso. E dá para ver, vou dar um exemplo simples, olha só, de uma transformação linear que transforma uma cônica numa coisa que não é uma cônica. Pensa a projeção. Projeta todo mundo no eixo do X. Tum. Aí, ó, essa hipérbole aqui, quando se projetar aqui, vai virar esse par de semirretas, que é uma hipérbole degenerada, num certo sentido, mas não é uma cônica, no sentido que a gente está considerando. Tá? Ela satisfaz uma equação do segundo grau, porque todo mundo que está nessa reta satisfaz uma equação do segundo grau. Mas ela não é, vamos dizer, ela não é caracterizada por uma equação do segundo grau. Então, se não for objetiva, você pode ter um problema. Quer dizer, se essa transformação daqui para cá pega uma cônica aqui, joga para cá por uma transformação linear, se você tiver uma transformação linear que de alguma maneira, né, projeta em algum lugar, que é basicamente o que faz, né, amassa todo mundo em algum lugar, você vai perder a cônica. Mas, fora isso, então a gente pode dizer que se gama é uma cônica em R2 e T de R2 em R2 é isomorfismo linear, então T de gama é uma cônica. Eu posso dizer um pouco mais, porque olha só, tá legal, transformou cônica em cônica, mas será que pode transformar uma hipérbole numa parábola? Uma elipse numa hipérbole? Eu teria que fazer as contas para isso, mas eu posso dar um argumento, vamos dizer, dar argumentos relativamente simples para mostrar o seguinte, que é uma cônica da mesma espécie. Ou seja, vamos dizer, vou pegar as cônicas aqui, conjunto vazio, ponto, reta, par de retas paralelas, par de retas concorrentes, elipse, hipérbole, parábola. Esqueci alguma? Sei lá. Bom, aí o que vai acontecer com isso? Uma transformação linear bijetiva, ela leva o conjunto vazio no conjunto vazio. Não tem dúvida. Leva um ponto num ponto. Leva reta em reta. Transformação linear preserva paralelismo, então leva retas paralelas em retas paralelas. Bom, se leva reta em retas concorrentes, em retas concorrentes também. Não pode levar, como é objetiva, não pode levar duas retas na mesma reta, nem aqui também. Agora, elipse. Olha só, transformação linear bijetiva, ela faz o seguinte, né? Pega a nossa elipse aqui, ela é limitada, né? Então vamos botar ela aqui dentro de um quadrado assim. Quando eu faço a transformação linear, esse quadrado vira um paralelogramo. E a nossa elipse, que estava aqui, vai virar alguma coisa aqui. Bom, como a transformação é
bijetiva, nenhuma dessas coisas aqui também pode virar nada daqui. Então, uma elipse poderia virar uma hipérbole ou uma parábola. Não pode virar um ponto, porque ponto vai em ponto. Então, a inversa estaria ponto em ponto. Ora, acontece que a imagem da elipse, pelo que a gente está vendo, é limitada. Parábola e hipérbole não são. Então, não tem jeito, a elipse vai ter que vir em elipse. E a hipérbole, ela não é limitada, a parábola também não. Mas acontece o seguinte, né? Se você tem uma transformação linear bijetiva do plano no plano, se você tiver uma reta aqui assim, e aqui você tem um ramo da parábola, aqui você tem outro ramo da parábola, então a parábola é limitada, mas ela está do lado de cá dessa reta, e o outro pedaço está do lado de cá dessa reta. Então tem essa reta vai virar alguma reta, e um ramo da parábola, da hipérbole, vai ficar de um lado, e o outro ramo vai ficar do outro. Então, olha, a hipérbole, que é desconexa, né, tem pedaços de um lado e de outro de uma reta, ela vai continuar desconectada. Não pode ser uma parábola. Então, hipérbole vai em hipérbole. E parábola não pode ir em hipérbole, porque senão desconectaria, vira parábola. Então, repara que aqui é bonitinho, né? Quer dizer, a gente tem um teorema, que eu estou chamando de corolário, né? Ele, de certa forma, ele é mais... ele é mais forte que esse teorema, né? E para demonstrar isso aqui, ó, uma parte eu usei um argumento algébrico. Eu usei esse teorema e usei um argumento algébrico para dizer, olha, que se a curva tem, se a imagem lá tem uma equação, é dada por uma equação de segundo grau, a minha curva original também vai ser dada por uma equação de segundo grau. Entenderam essa coisa assim, ó, que quando você traz daqui para cá, pega essa curva e leva aqui, significa o seguinte, que você expressa esses caras em função desses. Então, se esses aqui satisfazem uma determinada equação, você pega esses daqui, joga nessa equação e obtém uma equação para esses. Que no caso, sendo essa equação polinomial e essa equação aqui do primeiro grau, então a equação que você vai obter para cá é polinomial do mesmo grau. Então, esse argumento que a gente usou para dizer que se é um isomorfismo, a imagem de uma cônica vai satisfazer uma equação de segundo grau, portanto, vai ser uma cônica. Mas o de mesma espécie, eu usei um argumento muito mais geométrico, topológico, que poupou a gente ter que fazer as contas. E esse resultado é super poderoso. Quer dizer, você saber que quando você aplica uma transformação linear numa cônica, você obtém uma cônica, é maravilha. Aliás, tem, por exemplo, vou fazer só um comentário assim, uma das coisas que a gente, eu usei muito, né, que x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1 define uma hipérbole. Mas é muito mais legal, assim, como pensar nessa hipérbole aqui, ó, xy igual a 1, que é x, y aqui, quer dizer, y igual a 1 sobre x dá a equação xy igual a 1, que é uma equação do segundo grau, e que a gente nem precisa discutir se é uma hipérbole ou não, porque isso é uma curva ilimitada, separada no meio por uma reta,
Então, não pode ser uma parábola e, com certeza, não é uma reta nem um par de retas. Então, é uma hipérbole. E que, de certa forma, é obtido daqui também, porque você pode escrever isso aqui assim, como x sobre A mais y sobre B vezes x sobre A menos y sobre B igual a 1, chamar esse aqui de U, isso aqui de V. Então, você tem uma mudança de coordenadas aqui linear que transforma uma equação assim numa equação assim. Como sobra tempo nessas aulas, eu não sei. É claro que eu não fiz todas as contas. Então, eu acredito que nesse desenvolvimento todo eu fiz as contas principais. Mostrei como é que é o caminho e quais as contas principais a serem feitas. Mas vamos usar esse resultado aqui e um pouquinho de álgebra linear para provar um outro corolário. Que é o seguinte: quantos pontos definem uma cônica? Por exemplo, 2 pontos definem uma reta, 3 pontos definem um círculo, e uma cônica a gente pode pensar assim, olha, você, para definir uma cônica, você precisa de uma equação. Então, você precisa de uma equação do tipo ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a 0. Então, se você pegar, digamos que você dê um primeiro ponto, A1, B1. Então, ele vai ter que satisfazer essa equação. Quer dizer, eu estou procurando A, B, C, D, E, F. Então, aqui eu vou ter A1 ao quadrado, mais B, A1, B1, mais C, B1 ao quadrado, mais D, A1, mais E, B1, mais F, igual a 0. Bom, depois eu posso dar um ponto A2, B2, um ponto A3, B3, etc. A5, B5, A4, B4, A6, B6, etc. AN, BN. E eu vou ter uma primeira equação aqui, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma enésima. E eu estou querendo saber se eu tenho A, B, C, D, E e F que encaixam com isso aqui. Eu posso olhar para isso o seguinte, ó, aqui eu tenho A1 ao quadrado, A2 ao quadrado, A3 ao quadrado, A4 ao quadrado, A5 ao quadrado, A6 ao quadrado, AN ao quadrado, etc. Posso olhar para isso assim, ó, eu tenho um vetor aqui, e esse vetor vai ser multiplicado por A. Aí aqui eu vou ter o vetor A1, B1, A2, B2, etc. Que vai ser multiplicado por B. Depois aqui eu vou ter o vetor B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, etc, etc. Que vai ser multiplicado por C.
Depois eu vou ter aqui mais D vezes o vetor A1, A2, etc., mais E vezes o vetor B1, B2, etc., mais F, 1, tudo 1 aqui, o F, igual a zero. E eu quero saber se existem esses números A, B, C, D, E e F que satisfazem esse negócio. Se eu botar N pontos, será que eu consigo? Sempre consigo, né? Se eu botar A, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mas a equação 0, 0, 0, 0, 0 igual a 0 não é uma equação aceitável. Ela não é do segundo grau. Por diversos motivos, ele, vamos dizer, de grau menor ou igual a 1, por diversos motivos, polinômios de grau, o polinômio nulo não é considerado um polinômio que tem grau. Bom, mas olha só, isso aqui eu estou querendo dizer o seguinte, que eu quero escrever zero como combinação linear desses vetores, sem que eles sejam todos nulos. Quer dizer, sem que os coeficientes sejam todos nulos. Eu tenho 6 vetores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vetores. Quando é que eu sei que eu tenho uma combinação linear de N vetores e essa combinação linear eu posso sempre obter ela de, vamos dizer, não trivial, sem que todos os caras sejam únicos. É quando os vetores são linearmente dependentes. Ora, eu tenho 6 vetores que eu não controlo, né? Tá? Quer dizer, eu não sei, esses vetores estão dados aí, vão ser pontos que vão ser dados. Mas, se eu tiver em R5, quer dizer, se esses vetores tiverem 5 coordenadas só, eu estarei com 6 vetores em R5. E 6 vetores em R5 são sempre linearmente dependentes. Ou seja, se eu parar aqui, ó, se eu parar aqui, eu terei 6 vetores em R5. E dados 6 vetores em R5, eu sempre posso achar A, B, C, D, E e F, não todos nulos, de maneira que isso daqui vai dar zero. Quer dizer, ou seja, aqui vai dar o vetor 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, se eu pegar 5 pontos quaisquer no plano, escolhe os pontos que você quiser. 5 pontos no plano. Chuta como você quiser. Jogar aqui, eu sei que existem coeficientes A, B, C, D, E e F, não todos nulos, tais que, se eu botar essa equação aqui, os 5 pontos satisfazem essa equação. Só que esses 6 números, não todos nulos, que na verdade, bom, eu podia dividir por um deles e tal, mas são 6 números, não todos nulos. Eles definem uma cônica. Então, eu boto os caras, eles dão uma equação, essa equação define uma cônica e esses 5 pontos satisfazem essa equação, eles estão na mesma cônica. Então, se você der 5 pontos quaisquer no plano, por eles passa uma cônica. Então, isso aqui é um coroláriozão, né?
Pergunta, essa cônica é única? Bom, não, né? Se você pegar 1 milhão de pontos na mesma reta, por eles vai passar uma cônica que é uma reta. Ou sei lá, escolhe a sua cônica predileta. Uma parábola com a bunda virada 63 graus. Você bota quantos pontos você quiser sobre essa parábola e aí você vai ter uma parábola dada por um monte de pontos. Né? E no caso da parábola, porém, tem uma diferença. Você tem 518 pontos na mesma parábola, mas não tem outra parábola que passa por esses 518 pontos, aparentemente. Não é claro. Por uma reta também não, mas as cônicas, olha só, tem par de retas. E aí, ó, se eu tiver essa cônica aqui e eu tiver 5 pontos nessa cônica, eu posso pegar e passar por ela outra cônica, que é essa par de retas paralelas aqui. E, então, olha só. Não é verdade, né, que por 5 pontos quaisquer passa uma única cônica. Mas também, vamos dizer, se eu tiver quatro né, eu tenho uma reta aqui, eu posso 2, 3, 4 numa reta. Bom, se o outro tiver em qualquer lugar, eu posso escolher aqui uma reta paralela ou uma reta concorrente, e aí esse par de retas paralelas e esse par de retas concorrentes vão passar por esses 5 pontos. Mas se eu tiver 3 colineares e os outros 2, eu já não consigo mais. Então, talvez a gente consiga provar, né, que se tiver 5 pontos com, no máximo, 3 colineares, que tem uma única cônica passando por eles. É uma boa questão. Também é razoável imaginar, né, que quando você pega 4 pontos, você pode ter 2 cônicas passando por eles. Quer dizer, a gente está claro aqui que com 5 pontos você pode ter mais de uma cônica, mas se forem cônicas não degeneradas, então vou colocar essa questão. Por 2 cônicas não degeneradas. Ou melhor, 2 cônicas não degeneradas se cortam no máximo 5 pontos. Deixa eu ver quanto eu posso avançar nessa questão. Vou mais ou menos dar uma ideia de como a gente pode resolver isso. 2 cônicas significa o seguinte: você dá uma equação A1x2 mais B1x1 xy mais C1y2 mais D1x mais E1y
mais F1 igual a zero, isso define uma cônica. A2x2 mais B2xy mais C2y2 mais D2x mais E2y mais F2 igual a zero, outra cônica. Estar na interseção significa satisfazer esse sistema. Ou seja, quantas soluções no máximo pode ter um sistema de equações do segundo grau? Numa situação razoável, né? Claro, se der duas retas, as equações coincidirem, a gente consegue, imagina o seguinte, imagina que uma dessas equações seja uma parábola. Parábola. Então é uma parábola. Eu posso botar um sistema de coordenadas, né, eventualmente mudando por uma transformação. Quer dizer, eu posso, se eu aplicar uma transformação linear bijetiva, se eu fizer uma bijeção do plano no plano, essas equações mudam, mas o número de soluções não muda. Né? Porque se um ponto satisfizer as duas novas equações, vai ter que satisfazer as antigas e vice-versa. Se eu fizer uma bijeção linear. Principalmente. Bom, bijeção também serviria, mas uma bijeção linear. Só que por uma bijeção linear, eu posso transformar essa equação aqui, posso supor que essa equação é y igual a x2. E aí eu fico com uma equação é y igual a x2. Quando eu jogar aqui, ó, eu posso substituir y por x2. Então aqui eu vou ter x4, x2, e eu fico com uma equação do quarto grau em x, que tem no máximo 4 soluções. E como y é x2, cada solução em x vai me dar um único y. Então, no caso da parábola, resolvido. No caso da hipérbole, como eu acabei de ver, eu posso fazer y igual a 1 sobre x. Quer dizer, eu posso mudar o sistema de coordenadas e fazer de forma que a primeira equação seja y igual a 1 sobre x. Significa que x igual a zero ou y igual a zero não tem solução. Posso supor sempre que x e y são não nulos. Aí eu jogo aqui, eu vou ter 1 sobre y2, na verdade, deixa aqui o x2, aqui eu vou ter y igual a 1 sobre x, então x vezes 1 sobre x sumiu, 1 sobre x2 aqui, 1 sobre x aqui, como zero está fora de combate, eu posso multiplicar por x2 e eu tenho uma equação do quarto grau em x. E aí essa equação do quarto grau vai ter no máximo 4 soluções em x, e cada uma delas, desde que ela seja não nula, vai me dar um y. Então tem no máximo 4 soluções. A questão é, no caso da elipse, esse truque não funciona. Porque a elipse eu não posso escrever y como função de x, nem x como função de y. Posso tentar. Então, o caso da elipse, na verdade, uma não é uma elipse, nem a outra é uma elipse. Então, duas elipses é a questão talvez mais interessante. Vamos dizer, ter alguma ideia, que não precisa ser tão diferente disso, que faça funcionar. É uma questão do nosso teste de hoje. E essa pergunta, quer dizer, será que... na verdade, eu botei 5, na verdade aqui é 4. Né? Eu estou mostrando que duas cônicas não degeneradas vão se cortar em, no máximo, 4 pontos. Falta o caso do par de elipses. Todos os outros casos,
Inclusive o caso da, vamos dizer, na verdade, não precisa que as duas sejam não degeneradas, basta que uma não seja degenerada, né? Porque quando você tiver uma reta ou um par de retas, você tem um argumento semelhante a esse.